Olá, nós somos alunos de macroeconomia da GV e vamos falar um pouco sobre endividamento público. O que é endividamento e política fiscal? A dívida surge e aumenta sempre que o governo gasta mais do que arrecada. Assim, quando os impostos e demais receitas não são suficientes para cobrir as despesas, o governo é financiado por seus credores, que podem ser pessoas físicas, empresas, bancos, etc., dando origem à dívida pública. Assim como o bom uso do crédito por um cidadão facilita o alcance de grandes conquistas, a compra da casa própria, por exemplo, o endividamento público, se bem administrado, permite ampliar o bem-estar da sociedade e favorece o bom funcionamento da economia. Especialistas costumam destacar a importante função que o endividamento público exerce ao garantir níveis adequados de investimento e de prestações de serviços pelo governo à sociedade, ao mesmo tempo em que propicia maior equidade entre gerações. As receitas e as despesas de um governo passam por ciclos e sofrem choques frequentes. Em momentos de crise, por exemplo, a economia produz menos e a arrecadação de impostos cai. Ao mesmo tempo, o número de desempregados sobe e os gastos de governo com seguro-desemprego aumentam. Com isso, a conta do governo fica mais apertada. Na ausência do crédito público, esses choques teriam de ser absorvidos por aumento da carga tributária ou por cortes em outros gastos, penalizando muito a geração atual. Além da suavização, ao longo do tempo, do padrão de gasto de consumo e investimento do governo, o acesso ao endividamento público permite atender às despesas emergenciais, tais como as relacionadas a calamidades públicas, desastres naturais e guerras, e assegurar o financiamento tempestivo de grandes projetos com horizonte de retorno no médio e longo prazos. O endividamento é feito praticamente por todos os países do mundo. O endividamento público pode exercer funções ainda mais amplas para o bom funcionamento da economia, auxiliando a condução da política monetária e favorecendo a consolidação do sistema financeiro. Títulos de dívida pública são instrumentos essenciais na atuação diária do Banco Central para o alcance do seu objetivo de garantir a estabilidade da moeda, servindo de laço para as operações típicas de política monetária, além de representar referencial importante para emissões de títulos privados. O desenvolvimento do mercado de títulos público e privado pode ampliar a eficiência do sistema financeiro na alocação de recursos e fortalecer a estabilidade financeira e macroeconômica de um país. E qual a situação atual do Brasil? O Brasil apresentou 4 déficits consecutivos desde 2014, tendo uma grave crise nas contas públicas. O dinheiro arrecadado dos impostos não foi suficiente para pagar as despesas públicas, fazendo com que o país tomasse mais empréstimos, aumentando o tamanho da dívida e piorando a qualidade do endividamento. Apesar do Brasil apresentar grandes crises na década de 1980 por causa da dívida externa, atualmente a maioria dos títulos do governo é negociada no Brasil em reais. Em janeiro deste ano, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que a dívida pública federal teve aumento de 14,3% em 2017 para 3,55 trilhões de reais. Comparando com o PIB com o critério do Banco Central, em julho deste ano, a dívida pública bruta atingiu o patamar inédito, 77% do PIB. Mas isso não leva em conta os ativos do país. Pelo conceito líquido, que contabiliza as reservas cambiais, a dívida somou 52% do PIB. É um dos maiores patamares de dívida entre as economias emergentes do mundo e comparável à de países desenvolvidos. Na América Latina, por exemplo, a média é de 61%. O percentual fica na casa de 50% na Argentina e na Colômbia e não passa de 23% no Chile. Segundo os dados do Tesouro, a dívida pública mais que dobrou nos últimos 10 anos. Em 2007, o estoque estava em 1,33 trilhões. Em 2015 e 2016, a dívida estava em 2,79 trilhões e 3,11 trilhões, respectivamente. Durante esse período, mais de 400 bilhões foram em emissões de títulos públicos para capitalizar o BNDES, instituição responsável por financiar grandes projetos de infraestrutura no país nos últimos anos. Os 447,15 bilhões de acréscimo da dívida pública entre o final de 2016 e 2017 referem-se a 328,14 bilhões em despesas com juros da dívida pública e 119 bilhões em emissão líquida de títulos públicos de mercado. Tratando-se de dívida interna, aquela que os pagamentos e recebimentos são realizados em real, foi registrado um aumento de 14,43% em 2017, sendo um crescimento de 449 bilhões. Na dívida externa, aquela que os pagamentos e recebimentos são realizados em moeda estrangeira, houve uma queda de 0,09% ou 2,73 bilhões em 2017.
Essa dívida é resultado da emissão de bônus soberanos no mercado internacional e de contratos passados. Segundo o Tesouro Nacional, os vencimentos da dívida pública neste ano somam 9,5 bilhões de dívidas externas e 84 bilhões em encargos do Banco Central. Como o endividamento se relaciona com a inflação? A emissão de títulos públicos para cobrir a dívida pública gera um aumento na oferta de moeda em circulação. Se a oferta de bens e serviços não acompanhar, é gerada a inflação da demanda, quando a quantidade de moeda é superior à de bens e serviços ofertados. Nesse momento, o preço nominal não é coerente com o preço real. O governo possui interesse em emitir dívida e a inflação pode ser algo positivo para o governo. Pode-se pensar o porquê do nome imposto inflacionário. Ao emitir dívida, o governo tende a aumentar as taxas de juros para poder deixar os títulos mais atrativos. Mas também não podemos ignorar a parte que da dívida pública está atrelada à inflação. Então, quanto maior a inflação, maior será a despesa com juros. Então, de um jeito ou de outro, tendo aumentado a taxa Selic para controlar a inflação. Quais os problemas que podem ocorrer caso não resolva? Em todas as esferas do governo, existem padrões para as gestões de recursos e limites aos gastos públicos, dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando aumentamos a dívida pública e, ao mesmo tempo, não se gera receitas para arcar com essas dívidas futuramente, o país entra em um desequilíbrio fiscal. Entretanto, o controle da dívida é importante quando analisamos o cenário previdenciário brasileiro e a disparidade crescente entre o déficit primário faz com que o risco de insolvência nesse caso se torne muito alto. Concluindo, para entender o cenário econômico do Brasil, é necessário entender o que é endividamento público e como ele está atrelado com o futuro do nosso país.